Bem de boa, continuamos então a conversar contigo sobre decisões por santidade. E eu perguntei para você agora há pouco, né? Se você se lembrava de como você era anteriormente, você se recordava disso, você lembrava disso. E por que isso? Vocês já olharam para esse instrumento que nós temos aqui? Como é que chama isso? É um negócio, eu preferi nada da Kaela, um negócio para ficar batendo. Carrom. Vocês já olharam para ele? Já observaram? Observou que ele tem um símbolo interessante ali, só está escrito uma parte, né? Só está escrito Yang, falta o Yin, né? Que o símbolo representa o Yin e o Yang. Mas antes de entrar nisso, eu quero pensar com você um pouco o que significa isso e o que tem a ver com isso. Mas antes, abra sua Bíblia junto comigo, eu quero ler 2 textos com você. Hoje o tema sobre o qual nós queremos discorrer, pensar um pouco junto contigo, é decidindo pelo novo. Dentro do nosso tema principal do mês, que é decidindo por santidade, e nessa caminhada que nós estamos, a proposta hoje é pensarmos um pouco sobre decidir pelo novo. Quero ler com você Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 21 até o 28, e depois você vai lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 19. Primeiro texto, então, Lucas 11, 21 a 28. E o segundo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17 ao 19. Decidindo pelo novo. Eu trouxe uma Bíblia toda especial aqui nessa noite, mas eu não vou falar para você que versão que é, senão você vai ficar meio, né, Paulinho? Você vai ficar meio escandalizado da versão bíblica que estamos utilizando nessa noite. Mas prova é que ela não tem nada demais, o que precisa é apenas saber usar. Então, Evangelho de Lucas, nosso primeiro texto, capítulo 11, do versículo 21 até o 28, diz-nos assim a palavra do Senhor, e este vai ser o nosso texto base. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe, comigo espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai, então, e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram, e estabelecem-se ali. E essa última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou antes: Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lá então,
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17 a 19, encontramos a seguinte mensagem. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Feche sua cabeça, abaixe sua cabeça um momento, feche seus olhos, vamos orar por um instante. Pai querido e santo, estamos mais uma vez diante da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, de maravilha e glória, e que não seja o sabedoria ou conhecimento humano, mas que o teu Espírito possa falar, ó Deus da glória, na ineficácia do ser humano, do pregador, e falar com cada um de nós que aqui estamos de forma presencial ou que aqui estamos acompanhando de forma virtual. E o Senhor fale conosco, ó Deus. Fale conosco, ó Deus amado, de forma tremenda, poderosa. Ensina-nos. Fala com essa pessoa, ó Deus da glória, que amanhã, depois ou em algum momento vai acessar, ó Deus amado, esses canais e vai ter diante de si a possibilidade de ouvir essa mensagem. Que o Senhor fale com ela, ó Deus da glória, de forma tremenda, poderosa, naquilo que ela necessita, naquilo que ela carece, abrindo-lhe a visão, ampliando-lhe, ó Deus da glória, a observação e que ela possa, assim, então, se ainda não o fez, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, e se já o fez, mas está, ó Deus amado, desviado, possa retornar para os seus caminhos, se porventura está esmorecido, desanimado, talvez apostatado. Alcança, papai, alcança e traz de volta para a tua presença aquela que um dia andava contigo, ó Pai, mas que agora já não mais o faz. Que o Senhor, ó Pai querido, através dessa mensagem, dessa palavra, teu Espírito possa tratar no coração dessa vida e trazê-la novamente, atraí-la novamente para a tua presença. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e a fazemos em nome do Senhor Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Eu mostrei para você, então, o Yin e o Yang, que está ali no nosso carrão, segundo disseram. E o interessante é que esse Yin e Yang são conceitos do taoísmo, que é uma filosofia asiática, e na qual ela diz que assevera que tudo tem o seu contrário, que tudo se forma por duas partes e não por uma parte apenas, e que em tudo há uma parte que junto auxilia ou é uma força que coordena as ações e as atitudes. Paulo aqui, quando mostrou isso, trouxe essa inspiração para nós. Deixa eu mostrar para você, talvez para você melhor compreender essa realidade. Se eu mostrasse isso para você, você sabe o que significa isso ou não? É um número, não é? 69. Se estiver assim, é quanto? 69. Se estiver assim, é 69. 69. Ou seja, ela demonstra que tudo tem um seu complemento, uma outra parte. E assim tudo é na vida. Homem e mulher, amor e ódio, alegria e tristeza, luz e trevas. Tudo tem o seu oposto ou a outra parte. E segundo o taoísmo, isso ajuda, isso fortalece essa força, independente da qual está agindo, que faz com que você ande no caminho, permaneça num determinado caminho ou não. Paulo diz no texto em que nós lemos que nós hoje já estamos na condição de nova criatura, de que aquela vida velha que nós tínhamos, aquela maneira antiga que nós tínhamos de nos conduzir, ela
foi trocada na cruz do Calvário, na minha aceitação desta realidade, por uma vida nova. Fomos recriados em Cristo. Mas é interessante que, a semelhança do yin e do yang, nós agora temos as duas naturezas convivendo dentro de cada um de nós. É por isso que eu perguntei, você se lembra de como você era anteriormente? De quem você era? O que você era, o que foi, o que fazia, o que gostava e que estava alienado de Deus ainda está aí. A partir do momento em que o Senhor nos faz participante da sua natureza divina, as duas naturezas convivem e não harmoniosa dentro do nosso ser. Eu ainda sou aquele velho Nilson, ele ainda está aí. O novo Nilson, lavado, remido, que branquejou as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele está, mas ele convive no mesmo lugar com aquele que eu era anteriormente. E o interessante é que, muitas vezes, a não compreensão dessa realidade é que faz com que, muitas vezes, nós acabemos por voltar, retornar às nossas práticas antigas, nossa vida antiga, permitimos que aquela vida velha vá se levantando, tomando preeminência, e ela acabe por novamente dominar o meu ser, e aí é quando eu e você percebemos que aqueles que um dia andavam já não mais andam com o Senhor. Aqueles que um dia estavam na presença do Senhor já não mais estão na presença do Senhor. E as coisas são de maneira sutis, porque elas já estão dentro de cada um de nós, suplantada, suprimida pelo poder de Deus através do Espírito Santo que está em nós, controlando, coordenando a nossa vivência. Elas estão ali tranquilas. Eu gosto quando eu penso nisso. Pensar que em Foz do Iguaçu, uma das coisas que as pessoas mais gostam de ir lá para observar são as quedas. As cataratas, os precipícios, a voracidade, a velocidade, a força e a impetuosidade das águas. Mas num determinado momento o governo foi lá e fez uma hidrelétrica, chamada hidrelétrica de Itaipu, e através de comportas e um sistema então de bloqueio, fez com que aquelas cataratas, aquele precipício, aquelas águas vorazes fossem suplantadas por um lago. Então, quando as comportas estão fechadas, você olha e observa, e é um lago tranquilo, pleno, sossegado, águas calmas, lindas, bonitas, mas quando as comportas se abrem e as águas começam a jorrar, lá começa a aparecer então o precipício, as pedras, a água que lá está, a água não saiu, o precipício não foi tirado, e é assim que ocorre semelhantemente na nossa vida, quando permitimos que a nossa velha vida vá se levantando, vai tomando, é quando nós deixamos as atitudes de Deus, a preeminência da palavra de Deus, da ação do Senhor, e fazemos as coisas como fazíamos antigamente. Nesse sentido, eu quero caminhar um pouco com você no Evangelho de Lucas, então, que foi o nosso texto, como eu disse, o nosso texto base, nosso texto áureo. E ele diz para nós, no versículo 22, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Quando o evangelista Lucas está então falando isso, é aquela base de lá de que os fariseus disseram que Jesus estava expulsando, subjugando os demônios pelos dedos, não de Deus, mas pelo poder, pelo dedo de Beelzebu, e ele diz, olha, numa casa que está guardada existe um valente. E esse valente está armado e ele guarda todos os seus bens ali em segurança. Mas para que haja um retirar disso, precisa vir um outro muito mais forte, muito mais bem armado, com muito mais poder do que ele,
subjugá-lo e então retirar tudo aquilo que estava em suas mãos. E quando Jesus fala isso, ele quer dizer que a minha e a tua vida, num determinado momento, no espaço-tempo temporal, ela estava sendo guardada, subjugada. É por Satanás, era quando eu servia segundo a minha própria vontade, segundo o meu querer, fazia as coisas segundo o meu propósito e estava alienado, indiferente, longe do Senhor. Não conseguia, de maneira nenhuma, me livrar dos vícios. E eu me lembro que uma vez estava pregando e disse, olha, se o Senhor não te libertar, você não conseguirá sair dos teus vícios. E foi interessante naquela noite, porque acabei a mensagem, desci, e um homem falou para mim assim, eu não acredito nisso não. É um direito que você tem. Cada um acredita naquilo que quer, é o que eu entendo e o que eu acho. Mas por que você está dizendo isso? Ah, eu bebo, mas eu posso parar a hora que quiser. Ah, tá bom. Quer dizer que você controla o teu vício e não o vício te controla. Exato. Falei, vamos sair então. E vamos andar essa semana. E eu quero ver durante essa semana você controlar o teu vício e não tomar nenhuma talagada da marvada em momento algum, nenhum dia das... Ah, mas aí não dá. Então, peraí, vamos rever tua posição. Então, talvez você não controle o teu vício, mas o vício te controla. Em Cristo Jesus, eu tenho a liberdade de sair agora e permitir tomar uma talagada da marmada, entrar pelos caminhos da perdição, me chafurdar na lama ou não, porque Cristo me deu essa liberdade. Mas quando você não está em Cristo, não o tem, porque o diabo veio, segundo o Evangelho de João, para matar, roubar e destruir, e é isso que ele quer fazê-lo. E quando você permite que os vícios controlem, coordenem a tua vida, é isso que ele faz, subjuga até o ponto de não mais ter como se libertar. Mas Jesus diz então que, pelo Evangelho de Lucas, que vindo Jesus mais forte, mais poderoso do que Satanás, que dominava e controlava a tua vida, ele expulsou aquele demônio que controlava ele te retirou dos vícios que ele havia colocado sobre si, o manietou, o amarrou e retirou os seus despojos. E quando ele diz as suas armaduras, eram aqueles demônios que poluíam a nossa vida, são os demônios que arrastam, é o demônio do raiva, é o demônio do ódio, é o demônio da violência, é o demônio do egoísmo, são as armaduras, os demônios que Satanás usa para prender e segurar a vida de cada um de nós. Mas diz que Cristo vindo manietou, derrotou, pôs por terra, tirou os seus bens, que era a minha e a vida de sob o jugo do demônio, e trouxe para a luz do Filho do amor de Deus. É a partir daí que Paulo diz, olha, você então é uma criatura diferente, você tem uma nova vida, aquela vida velha, aquelas atitudes velhas, aquele posicionamento velho, aquela velha mentalidade, já não mais pode atuar, porque Jesus, mais valente do que aquele que te dominava, tirou, te libertou, foi para a liberdade, como Paulo diz em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo os libertou, não vos submetam de novo sobre julgo qualquer. Jesus veio então, manietou esse valente que sobrepujava as nossas vidas, aquele jugo do pecado, aquele laço do pecado, aquela força do pecado. O pecado já não mais tem domínio, como ele escreve no livro de Romanos. Se vocês estão mortos para o pecado já não mais terá domínio sobre a vida de nenhum de vocês. Porque Cristo, na cruz do Calvário, no lenho, libertou a minha e a tua vida desse jugo e deu-nos o poder de ter uma vida nova e de viver esta vida nova. Isso nos traz então segurança. Anteriormente, éramos controlados, coordenados, subjugados, escravo do pecado, de Satanás, de seus demônios e das ações dele sobre a terra, através da vida de cada um de nós. Mas agora, em Cristo Jesus, e recebemos uma nova vida, já não mais somos desta forma. Já não mais agimos dessa maneira. Aquela vida velha não tem mais autoridade e nem domínio sobre a minha e a tua vida. Ele continua e no versículo 23 ele diz para nós o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim,
e aquele que comigo não ajunta, espalha. E o interessante é que a partir do momento, senhores, que nós temos o conhecimento dessa realidade, gera-se um conflito. Gera-se um conflito porque eu não posso mais ficar impassível, neutro diante desta realidade, ou como gostam de dizer por aí, ficar em cima do muro. Eu não sei se você sabe, mas quando você está diante de uma decisão e existem vários caminhos, e você opta por um, por eliminação, você exclui todos os outros. Amém? Deveria sim o selo. Mas o perigo é aquela porta dos fundos. Mas e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse escolhido assim? E se eu não tivesse optado por isso? A partir do momento que eu e você começamos a pensar nisso, a porta começa a se abrir. A nossa percepção muda. Esquecemos que a partir do momento que lá atrás, no espaço temporal, nós optamos por um caminho, excluímos todos os outros. E se tivéssemos escolhido um outro qualquer, essa vida que você tem agora, isso que você vive agora não existiria, porque você teria excluído lá atrás. Então não dá para viver isso, mas é uma porta que abre para que Satanás entre e comece a fazer a sua farra na minha e na tua vida. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. Fala-se muito sobre o livre-arbítrio, o homem tem, o ser humano tem, deixado, permitido por Deus. Mas o interessante é que quando você vai para dentro da palavra do Senhor e começa a observar sobre a questão do livre-arbítrio, só existe dois caminhos: Deus e salvação, diabo e perdição. E a partir do momento que eu excluo Deus, eu estou automaticamente tomando uma posição ao lado do diabo. A partir do momento que eu não opto em ser escravo de Deus, servo de Deus, serva do Senhor, servir ao Senhor, automaticamente estou optando pelo diabo. Não tem essa, não, eu estou em cima do muro, eu não vou decidir. Já decidiu. A partir do momento que exclui um caminho, tomou o outro de qualquer maneira. Só existe essas duas possibilidades. Quando tomamos conhecimento disso, ele diz que cria um impasse, então. Cria um conflito, não dá mais para viver na neutralidade. Ou eu sou realmente do Senhor ou não, ou sou do Senhor. Ou eu sirvo realmente ao Senhor ou não sirvo ao Senhor. Não dá para ficar em cima do muro. Eu penso que ficar em cima do muro é aquela decisão em que você vai indo com o carro pela uma avenida e de repente tem uma alça e você tem que decidir: eu pego a alça e saio da rodovia, eu mantenho na rodovia, pego a alça, saio, fico. E se você não decidir, daqui a pouco você vai subir por cima do guarda-reio. É aí que muitas vezes você olha e fala: mas como é que essa figura subiu? Ficou decidindo: eu vou sair ou não, vou sair ou não, vou sair ou não. E quando vê, não tem mais tempo. Muitas vezes as coisas não têm mais tempo. Disse alguém para mim no passado: o arrependido ainda se salva, mas o arrependimento às vezes chega tarde na nossa vida. Eu não creio, tá bom. Se você fica aguardando para falar algo para alguém, dizer que o ama, que gosta, pedir perdão para alguém, um dia Deus vai possibilitar. A partir do momento que aquela pessoa morreu, o arrependimento chegou na tua vida, mas não serve para nada, não vale mais nada. Não significa nada porque você não tem mais tempo nem meios para consertar o que poderia ter sido feito. O que Lucas mostra então é que a partir desse momento e desse conflito, nós começamos a observar os que são os verdadeiros e os que são os falsos. Ela traz em voga aqui: os falsos são aqueles que na verdade espalham, aqueles que não ajuntam de maneira nenhuma. Jesus diz: olha, aquele que comigo não ajunta, esse espalha. Não tem, não, mas eu não estou fazendo, eu estou neutro aqui, não. Se você não está juntando, está espalhando. Se não faz parte da solução,
com certeza vai fazer parte do problema. Mas como eu posso, pastor, nessa noite entender como eu faço isso no reino espiritual? Eu o faço com as minhas atitudes e com as minhas ações, através de palavras faladas, proferidas, externizadas. Lembre-se, os senhores, que a palavra do Senhor diz assim: a boca fala. Minha avó, interessante é que a Bíblia diz isso, minha avó dizia assim: maldito aquele que faz as coisas, o outro se arrebenta, ele fala, só fiz de brincadeira. Paulo, sobre essa questão, alerta que um dia virá o juízo, senhores, sobre nossa vida de uma forma individual. Quando aos Gálatas ele escreve assim: olha, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o ser humano, o homem, semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Lucas expõe que esse estar em Cristo, esse permanecer no Senhor, significa estar reconciliado com Deus. E a partir daí ser um praticante das Santas Escrituras, do Evangelho do Senhor, da mensagem que Cristo trouxe até nós. É a partir daí não se tornar como aquele que Tiago diz: olha, não seja semelhante ao ser humano que passa horas observando o seu rosto no espelho, mas a partir do momento que ele sai dali, ele já esqueceu como era. E o interessante é que as mulheres passam horas diante do espelho fazendo a maquiagem. E quando sai, você fala, nossa, volta correndo, porque não tem mais certeza se o que fez foi realmente correto, porque já se esqueceu, saiu e esqueceu. Ele diz, olha, dessa mesma forma, não seja apenas ouvinte da palavra do Senhor, que esquece a todo momento, mas sejam praticantes, aprendeu, pratica, foi ensinado, agregou a tua vida a partir dali, passa a viver segundo aquilo que o Senhor falou. Estar em Cristo é renunciar ao mundo e aquilo que ele coloca. É não permitir mais que o brilho do mundo ele ofusque a nossa visão, que ele tire o nosso foco de servir o Senhor, de estar com Cristo, de a todo momento mantermos essa relação com o Senhor. Versículo 24, sobre esse sentido, Lucas diz assim: isso é um perigo tremendo, do qual a maioria de nós não presta atenção. Estou chegando próximo dos 29 anos de ministério, não de crente, de ministério, pastor, dirigente de igreja. E cansado de ver essa realidade acontecer na vida de um monte de cristãos. Existe uma coisa, irmãos, que infelizmente existe no diabo e Deus a todo momento diz que nós precisamos ter, mas isso não cria raiz no nosso ser. A Bíblia já decretou, o Senhor já decretou que vai chegar um tempo em que vai apenas se concretizar o juízo que ele colocou sobre Satanás. Ele e seus demônios serão lançados no lago de enxofre ardente. Ele não tem como ganhar, ele não tem como vencer. Deus, em sua infinita graça e amor, eu não sei como você enxerga, mas mesmo aquele que se levantou contra ele, mesmo aquele que diz, eu vou ter um trono maior do que o trono de Deus, eu vou ser maior do que Deus, eu vou reinar entre as estrelas e meu trono vai estar sobre o trono de Deus vai estar sob o meu trono, eu vou reinar acima, e Deus em seu grande amor, em vez de destruí-lo, falou, você quer reinar? Que maravilha! Está aí o inferno, um reino que é só seu. Nossos inimigos, quando nós podemos, nós queremos destruí-los, e Deus diz, quer reinar? Reina o inferno, está aí, você vai ter um reino para ti. Mas existe uma característica interessante, senhores,
no adversário que é perseverar. Ele não pode contra a minha e a tua vida, ele não pode nos destruir mais, ele não pode vencer de maneira nenhuma, mas ele está a todo momento. Ele não descansa, ele não dorme, ele não deixa para lá. A todo instante ele está observando e atento, buscando uma brecha, uma oportunidade. E quando nós não damos, ele mesmo cria, porque ele não é um gentleman que bate a porta e pede para entrar. E quando lhe é franqueada a porta, como Apocalipse capítulo 3, versículo 20, mostra como é o Senhor. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, então aí eu entro. Isso é um gentleman. Coisa linda e boa. O diabo mete o pé, arromba a porta e vai entrando sem que lhe permitamos. Ele só espera um vacilo, uma bobeada, uma oportunidade para que ele assim o faça. Versículo 24, então, Jesus diz: quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Você se lembra quem você era antes de Cristo? Está aí. Está aí. Sem força, sem capacidade, mas está aí. Se você bobear, se levanta. É quando você observa que está lá, quando fala uma coisa que você não gosta, e a lava ardente do vulcão começa a queimar o interior. As bolotas dos olhos ficam injetadas, o sangue fica, você começa a tremer, perde os estribos, a raiva está tomando conta. Velho Nilson vem vindo de novo, se levantando, dá uma oportunidade, dá um espaço, deixa eu fazer. E se você não correr para os braços do Senhor, me lembro que quando eu era criança pequena, eu não gostava de arrumar muita briga, não. Porque eu era o filho mais velho e o maior. Mas era interessante ver os outros meninos. Porque quando eles arrumavam confusão na escola, na rua, nas brincadeiras, e eles não conseguiam encarar a demanda que eles tinham arrumado, a briga, a confusão que eles arrumavam, eles saíam correndo. Ia chamar o irmão maior, mais forte, para defendê-los. Quando o diabo quiser se levantar, dominar a tua vida, corre para os braços do irmão maior. Corre para os braços de Jesus, fala: Jesus, me socorre, me ajuda. Meu velho eu está tentando se levantar, dominar minha vida, estou começando a dar vazão, e as coisas não vão ficar boas, eu não tenho um controle sobre isso. Me ajuda, me socorre, esconda-se nos braços do Senhor. Não é? Não é o que nós acabamos de dizer, vai se esconder aos pés do Senhor, se esconde atrás da cruz de Cristo, peça que o Senhor te ampare com o escudo da fé, me protege, Senhor, luta, milita a minha demanda, eu não tenho força, eu não consigo, está me dominando. E o interessante é que Jesus diz, olha, ele foi embora, ele procurou um lugar, andou por aí afora, tentando se esconder, foi buscando lugares áridos, lugares secos, escabrosos, mas não encontrando lugar onde pudesse descansar aquele demônio que dominava a tua vida, usava a velha natureza, aquela filosofia vã que seguia as orientações que o mundo dá, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Ele fala, peraí, deixa eu voltar. Lembra que eu falei, ele é perseverante, ele não descansa. E aí ele dá uma voltada, volta ali, dá uma observada, ele vai ver e observa, e se ele encontrar uma oportunidade, se ele encontrar uma brecha, se ele encontrar a porta desguarnecida e aberta, eu não sei se os senhores leram, observaram, viram o texto. A palavra do Senhor diz que ele entra e ele mesmo sai. Jesus disse certa vez, os filhos das trevas, em sua geração,
são mais inteligentes do que os filhos da luz. O texto diz que ele encontra uma oportunidade, uma brecha na vida daquele que ele estava dominando, daquele que ele estava subjugando, e ele observou, conseguiu, ele entra, mas ele não fica lá. Observa bem o texto, ele sai e busca 7 demônios piores ainda do que ele e os convida para habitar a minha e a tua vida. E aí Jesus vai dizer que o segundo estágio dessa pessoa é muito pior do que o seu primeiro estágio. Aí observamos, e na nossa vivência odierna, observamos que aqueles que um dia foram iluminados, esqueceram, largaram, abandonaram, tornaram-se, como Paulo gosta de dizer, desengrejados ou desengajados da obra do Senhor, foram por aí afora tão mais difíceis de serem tragos ao arrependimento. O diabo que estava lá, de repente, pela ação de um ministro, de um pastor, de uma irmã, de um irmão, de uma intercessão, saía, mas agora ele já conhece, não mais bobo sendo, traz um reforço. E é por isso que muitas vezes a oração desse, daquele, daquela, às vezes até o trabalho da igreja não consegue recuperar aquele que saiu, aquela que abandonou, deixou a presença do Senhor. Seu segundo estágio é muito pior do que o primeiro. A velha natureza vai ser potencializada agora, porque existe um problema agora que os senhores muitas vezes não observam. Quando nós não conhecemos a Jesus e conhecemos um crente, a única coisa que nós tínhamos como arma contra aquela pessoa era: não, eu vou lá no culto, eu vou. Amém, que benção. Vou passar aqui às 18, às 19, às 20, sei lá. Eu vou levar você, nós vamos junto. Amém, vem. E aí você ia lá todo contente, falava: olha, mas deu um problema, não vai dar para ir. Chegou uma parenta, agora não dá para ir. Mas olha, uma outra hora, volta aí, me convida. Ele ia postergando essa ida até lá, mas agora, essa pessoa que uma vez foi iluminada conhece a palavra do Senhor e usa a palavra do Senhor contra nós mesmos. É por isso que uma ocasião eu pedi: pastor, posso fazer visita? Eu falei: pode, mas você vai juntar ou vai espalhar? Como assim? Não estou entendendo. Você é contra a visita? Não sou contra a visita, não. Espera aí. A Bíblia diz assim: olha, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cânticos espirituais. Então façam isso para a glória do Senhor. Mas a maioria das visitas que nós fazemos, nós sabemos que vamos encontrar alguém amargo lá. Vamos encontrar alguém amargurado, entristecido, chafurdado no seu próprio pecado, no seu erro, na falácia da sua interpretação bíblica. Em vez de chegarmos lá com sabedoria, com entendimento, na unção e graça do Espírito Santo de Deus: olha, irmão, nós viemos te visitar. Eu não estou indo mais, porque você sabe, você viu, né? Aquele pastor, amém, não viemos falar do pastor. Mas aquela irmã do servidor, não viemos falar da irmã do servidor de oração. Nós viemos orar por você, pedir a Deus que fortaleça, te ajude, amém? Amém, oramos e ó. Não, mas que irmã? Mas o pastor falou o quê? Nossa, é verdade. Quando vocês se ajuntam, não é para o bem, é para o pior. Eu sei que a pessoa lá está, e eu fazer isso é dar brecha na minha própria vida, de ficar remoendo aquilo lá depois e aquilo azedar a minha vida espiritual, porque a partir dali o diabo começa a potencializar. No primeiro momento que eu ver uma falha naquela pessoa, ele vai falar: lembra aquela vez que você foi lá visitar? A pessoa falou aí, ó, por isso que está fora, tá vendo? Você está aí de bobeira. Eu falo: é mesmo. Ele sai, dá uma volta, passa por lá, vai ver como é que você está, e se ele encontrar a porta aberta, ele vai entrar de novo. É daí que você está vendo a todo momento um monte de gente que um dia era crente, que um monte de gente que tinha uma espiritualidade que na verdade não era uma santidade, uma espiritualidade, mas era apenas aquela capa, como Pedro vai falar. As pessoas precisam entender de que nós
Não podemos fazer reforma porque nós não perseveramos nessa. Você já fez dieta? Já fez dieta? A melhor dieta que existe é costurar a boca. Quer emagrecer, tem que passar fome. É falar para Luiz, olha, não faz esse prato de pedreiro de obra, que eu não posso. Porque se fizer, eu vou comer. E aí não vai dar certo. Porque o velho homem está lá, a velha natureza, eu vou comer. Nós não perseveramos e quando procuramos fazer uma reforma na nossa própria vida, nós não conseguimos alcançar os objetivos porque ficamos dentro da religiosidade. A capa de espiritualidade que acabamos usando na igreja é uma capa de reforma produzida por nós mesmos. É por isso que vemos pessoas e pessoas fazendo coisas por se guiar. Eu me lembro que vou por aí, não tenho medo de falar uma vez lá num determinado culto. Eu dou risada com essas coisas, eu acho tremendo, engraçado. E tô lá num culto e não sei o quê, e daqui a pouco todo mundo pula. Eu tô lá, vamos levantar, o Espírito tá aqui, levantei também. Aí pegaram na minha mão daqui, pegaram na minha mão de lá e pula para lá, e pula para lá. Aí daqui a pouco eu ouvi o irmão que tava do lado. Ô, Senhor, toca, Senhor da glória, nesse irmão. Meu Deus, tira toda essa friagem, amém, aleluia. Vai fazendo desse jeito. Porque, como eu disse aos senhores outro dia, eu não acredito que ninguém faça a cabeça de ninguém. Eu não vou pular aqui porque os outros estão pulando. Eu não vou saracutear porque o Paulo pulou, a Diana pulou, a Maria pulou, a Antônia pulou. Não, se eu não estou sentindo de Deus, eu vou pular. E se eu sentir de Deus, não importa o que você está sentindo, eu tenho a minha experiência. Vou dar vazão a Deus quer, amém. Louvado seja o Senhor, mas existe aquela capa de espiritualidade. Se eu não pular, vão dizer que eu sou frio. Se eu não pular, vão dizer que eu não tenho dom. Se eu não enrolar a língua aqui, vão dizer que eu não sou batizado, não sou crente. Então eu tenho que dar uma enganada, uma enrolada, e Deus está vendo, e o diabo também. E são essas as oportunidades que nós damos para ele cirandar na nossa vida, para ele colocar por terra. Ele aproveita as brechas que nós assim o damos para nos envergonhar, esmorecer, desanimar a nossa vida. Ele anda, e quando ele vê a porta aberta, destrancada, ela só é fechada, ela só é fortalecida. Quando a santidade é algo real, a preocupação é que Deus cresça, se expanda, tome conta da minha vida, e a santidade de Deus domine a minha vida. É decidir por aquilo que é novo e não por aquilo que é velho. É decidir, eu apanhei, mas Jesus manda dar outra face, o Nilson manda bater nas duas faces, mas o Senhor falou, dá a outra, então toma, bate a outra, me roubou. A capa, a tônica eu dou também por livre e espontânea vontade, porque eu quero me submeter ao novo e não dar vazão de maneira nenhuma ao velho. É engraçado porque, eu não sei, talvez na sua casa não aconteça isso, mas na minha casa acontece assim, nós vamos deitar, a Luísa, bem, oi, checklist, a janela está fechada, tá, a porta da varanda está fechada, tá, a porta da cozinha você fechou? Fechei. E a porta da rua, fechou? Sei lá, acho que fechei. Ah, vai lá ver. Não, já deitei. Nós nos preocupamos com a nossa casa material. As portas estão fechadas, janelas estão trancadas. Vamos comprar um cão bravo, soltar aí, vamos pagar uma vigilância para estar, vamos colocar serpentina, vamos colocar cerca elétrica, vamos colocar câmeras. Procuramos assegurar a nossa casa material, mas é interessante que, em contrapartida, não nos preocupamos de maneira nenhuma com a nossa casa espiritual. Deixamos a nossa casa espiritual aberta, as portas destrancadas, sem ferrolho nenhum. Não nos preocupamos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os pensamentos que vêm. Pensamentos são involuntários, mas eu de forma voluntária posso submetê-lo ao Senhor, posso rechaçar aquele sentimento, posso rechaçar aquele pensamento, dizer para ele, olha, volta para os quintos dos infernos, da onde você não deveria ter saído de maneira nenhuma. Abrimos oportunidade, abrimos brechas, senhores, quando nós não cuidamos da nossa própria vida. Pedro,
diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade para encobrir o mal. Não vivam mais segundo o mundo, mas como escravos de Deus. Eu não posso dar lugar à libertinagem dizendo que é a liberdade de Deus que me permite. Eu não posso ser insubmisso a uma autoridade, porque em contrapartida estou sendo insubmisso à autoridade de Deus, porque depreendo pela escrita de Paulo aos Romanos, quando ele diz que não existe nenhuma autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor. E muitas vezes, dando vazão à minha liberdade, eu dou lugar à libertinagem, à insubmissão às autoridades constituídas, à insubmissão às minhas responsabilidades, e a partir disso, o risco que nós corremos é de encobrir maldade com o pretexto de liberdade. Nossa liberdade consiste em servir a Cristo, ser escravo do Senhor. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, se você assim o preferir, dizia: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre eu me sinto. Submeter-se ao Senhor. E ele continua, versículo 25. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. 26. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Eita glória, vamos fazer uma festa aqui. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando a reforma não é uma reforma total, e a reforma total só é uma reforma que transforma quando ela é operada por Cristo, e quando eu permito-me buscar santidade a partir das ações, atitudes, de crescer no conhecimento do Senhor, na experiência com o Senhor, na intimidade com o Senhor, mais o Senhor cresce em domínio da minha vida. Mais longe de mim estão as velhas atitudes e ações, mas eu não posso abrir brecha. Mas o ser humano é doido para abrir brecha. Doido. Uma das primeiras brechas que a gente abre são as amizades tóxicas que nós angariamos para nós. Tem amizade que é cancerígena, irmão. Tem amizade que não vale a pena, não. Quando você decide por um caminho, você, por eliminação, exclui todos os outros. Eu me lembro que quando eu era solteiro, tinha uma turma enorme, com os quais nós andávamos, era dando baile, era dançando, passando as noites de sexta até domingo por aí afora, viajando, acampando, aprontando, que era uma coisa linda e boa. E aí, como gosta de dizer a Patrícia, né? O besta aqui ficou hipnotizado pelo requebro da nega e casou. E aí casamos. E um dia a Luísa, doente, como vocês sabem, passou por uma situação difícil. E um dia eu estava sentado à cama. E eu comecei a pensar, falei, puxa vida, estamos casados há não sei quanto tempo, tínhamos tantos amigos, a gente está passando um perrengue danado, uma situação complicada. Cadê os amigos? Falei, mas ninguém vem aqui, ninguém aparece, ninguém vem dar um abraço, ninguém vem e pergunta, e aí, tá vivo ainda? Tá tudo bem? Ou morreu? Ninguém vem mais aqui. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão, escolhi um caminho, falei, não tenho mais amigos não. E foi só, meu Deus, é você tomar uma decisão, o diabo já vem na cola, já junta, já cola ali no negócio. Eu falei, eu não tenho mais amigo, porção. Ah, apareceu tudo. Aí a Luiz, seus amigos estão aí. Eu falei, não tem amigo não. Ah, mas tá tudo no portão. Atendi no portão, falei, o que vocês querem? Não, a gente veio te visitar, para quê?
Não, somos seus amigos. Vocês eram meus amigos. Estou casado há tanto tempo, minha esposa doente, vocês nunca apareceram aqui. Apareceram para quê? Para ver minha desgraça? Não, vocês me conhecem, não é? Então, volta pelo mesmo caminho que vocês vieram. Não quero saber mais de vocês. São em amizade que não significa nada. Eu vou usar um exemplo aqui, talvez eu seja até não muito ético, mas esses dias eu estava conversando com o irmão e ontem eu estava falando com o Luiz. É interessante que quando você passa, as pessoas pensam que alguém conviver com alguém dentro da casa, ou mesmo a pessoa ter essa enfermidade tão séria como o câncer, ela acha que é como um resfriado, você vai lá, sua, toma uma bezetacil, que maravilha, passou, está tudo certo, que bênção. É algo, irmãos, que a caminhada é no mínimo de 10 anos da sua vida. E muitas vezes aqueles que passam, ele precisa só de alguém que chega lá para poder bater um papo, para a cabeça se desviar um pouco do problema, da necessidade, da dificuldade. Porque existem momentos que você não sabe o que fazer. A psicóloga do dia perguntou, Nilson, qual é a sua maior dificuldade em conviver com a esposa desse jeito? Eu falei, encontrar um equilíbrio nas coisas. Ela falou, como é? Psicólogo, né? Já sabe. Não, desenvolve esse pensamento para mim. Desenvolvam. Opa, aqui tem café no bule. O problema é que se você deixa muito, a pessoa pode criar na sua mente de que ela é um peso, ela é um empecilho, ela está atrapalhando a vida de alguém e ela então entrar num estado mórbido, depressivo, em que vai afastar todo mundo. Eu sou apenas um peso na vida de todas as pessoas. Por outro lado, então, se você proteger demais, a pessoa começa a pensar, puxa, agora eu sou inútil, não tem nada que eu possa fazer, não consigo fazer nada, não me deixam. Era uma pessoa ativa, e estava a todo momento fazendo as coisas, tinha uma certa vontade, agora não deixa eu viver, não deixa eu ir para lá, gente, eu estou doente, mas eu não morri. O maior desafio é encontrar o equilíbrio entre os dois polos. Mas os amigos, e aí vou dizer para você, os amigos nessa hora somem. Quando você tem um perrengue, os amigos somem, porque fala assim, se eu for lá, o Hélito vai pedir um dinheiro emprestado. Fala, me ajuda para pagar a água, me ajuda para pagar a luz, me ajuda para pôr gasolina. E às vezes você não precisa do dinheiro, você precisa de um amigo para ouvir o coração bater no mesmo compasso que o seu, para ter uns braços que te abracem, uns ouvidos que ouçam o seu choro e digam, eu estou contigo, não posso te ajudar, mas eu estou com você. Existem amizades que são tóxicas, só te leva para o fundo, é como uma âncora no teu pé. Não serve para nada, afasta, joga para longe. Na minha casa, quando as pessoas vão, e aqueles que vão já sabem disso, olha, mas você sabe o fulano? Fala, ó, se veio aqui para ficar falando do fulano, a porta que entra sai, vai embora. Simples assim, grosso assim, com todas as palavras. Não vem trazer a sua amargura, a sua toxicidade para dentro da minha casa. Não quero isso na minha vida. Mas a gente adora isso. É meu amigo, é minha amiga. E traz. E aí ele vem e começa a envenenar a sua vida. Porque muitas vezes essa amizade tóxica, você às vezes não está observando, mas ela quer aquilo que você tem. Ah, não acredito. Então, porque tem muita mulher que o marido foi levado pela melhor amiga dela. Não, vou te ajudar. Esse seu marido é isso mesmo, né? Quando você vai lá, meu marido não, é verdade. Nossa, se eu fosse você, olha, o meu coturno 37 encontrava com as nádegas dele e mandava vazar. E aí você manda vazar e no dia seguinte... Abre brecha para o diabo que ele vai zoar com a tua casa. É se abrir para a influência de parentes. As pessoas no começo não entendiam, falavam, quem é a sua família? Eu falei, minha família está aqui, ó. Luísa, Patrícia e Noemi. Essa é minha família. Mas eu não faço parte, você é agregado. Você é parente. Parente não é família. Nossa, quando você não tem essa concepção, é onde marido tira da boca da esposa para dar para a mãe, para dar para o pai. Se você tira a batina de um santo e põe no outro, fez que milagre, meu. Você tira da boca, você trouxe aquela mulher, você trouxe aqueles filhos para a tua casa, dizendo, eu vou cuidar, você provedor.
Eu preciso cuidar daqueles lá. Prioridades são esses. Prioridade é a nossa casa. Eu preciso cuidar. E muitas vezes as casas estão lotadas de parentes. É igualzinho seu pai, é igualzinho a sua mãe. Ah, não sei quem fez isso aqui. Visita de parente é bom. Das 8 às 6. Deu 6 horas, bateu o cartão, sumiu. E quando vem, falou, ó, vamos comer, beber, nos alegrar. Essa coisa aí, deixa pra lá. Abre brecha. Quantas pessoas você conhece que estavam na casa do Senhor e vão embora por causa da parentela que estava desviada? Porque fica aceitando, abrindo oportunidade, vai o parente lá. E você dá ouvido, você aceita, está trazendo. Isso é dar legalidade para o diabo. Ele não pode te tocar, mas quando você vai lá e pega com a própria mão, aí agora eu posso. É não deixar a porta aberta para que pessoas entrem e influenciem a sua vida, potencialize a sua velha natureza, e assim o Espírito de Deus vai sendo extinguido de atuar na tua vida. Você já não dá mais voz, você já não dá mais atenção. Você que priorizava o culto, priorizava a igreja, priorizava servir ao Senhor, é aquele que já não mais tem interesse, às vezes, de estar no culto de Santa Ceia. Eu entendo que o culto de ceia é o culto de comunhão máxima da igreja, e você não estando doente, você não estando trabalhando, você não tendo que viajar, você estando em casa sadio, preferir ficar em casa e sair da comunhão da igreja no momento de ceia do Senhor, cuidado. Está destrancando a porta e o diabo vai entrar e vai cirandar a sua vida. Lucas diz que o segundo momento é pior do que o primeiro, ou seja, é uma expressão proverbial de condição muito pior. É um fracasso espiritual muito grande. 2 Pedro capítulo 2 diz assim: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram, olha só que texto, mas depois foram agarrados e dominados por ela, ficam no fim em pior situação do que o começo. Um dia desses, estava acompanhando uma pessoa e ela estava falando com alguém que tem um vício de droga, está chafurdado no crack. E aí a pessoa fez uma pergunta para ela, falou, mas eu não entendo por que vocês se viciam, se libertam, e daí a pouco vocês voltam correndo, as pessoas ajudam vocês, mas vocês voltam correndo. E a pessoa respondeu assim, é o amor. Eu estava do lado só ouvindo e a pessoa ficou assim sem entender, sabe? Com aquela interrogação enorme no meio da cara, assim. O outro falou, é o amor. A pessoa não gosta da droga. Ela ama o vício e essa vida. E é por isso que ela volta, ela tem saudades. Precisamos tomar cuidado com a nossa vivência, para que aquilo que nos era prazeroso. Outro dia mostraram uma cigarra para uma pessoa e falou, ó, se você continuar fumando, olha aí, o câncer vai te comer. Ele falou, de quem é essa foto? Ele, não sei, de uma pessoa. Ele falou, então, não é eu não. Então dá um cigarro, eu vou continuar fumando. Não sou eu. Porque achamos que as coisas só acontecem na casa do vizinho, nunca na nossa. Comigo não vai acontecer. Comigo não vai ser assim. Comigo não será desse jeito. Ok? 27 e 28, encerrando o texto dessa noite, ele diz, quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Jesus então responde a ela, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Esse evento dessa mulher, nessa situação, é só Lucas quem coloca e chama a atenção. Mas é interessante quando Lucas chama a atenção disso,
porque ele vai buscar lá no capítulo 1, versículo 48, quando Maria deixa tudo, renuncia a todas as coisas, entendendo que vai passar por uma situação adversa e complicada, difícil em sua vida, mas ela termina o texto dizendo assim: mas desde agora e para sempre, todas as gerações dirão sempre que eu sou abençoado. Sem querer entrar no mérito da questão, mas nós vemos nos dias atuais, depois de tanto tempo passado, pessoas que adoram a ela, adoram essa mulher, que cultuam essa mulher. E eu não estou aqui querendo entrar no bojo da questão, no mérito da questão, se sim ou não, mas apenas mostrando para os senhores essa noite que isto é um fato. Um fato que mostra aquilo que ela disse, ela renunciou. E ao renunciar, eu sei que por gerações dirão sempre que eu sou abençoado. E ela ainda o é até hoje por ter renegado a isso. E Lucas usa isso como gancho para mostrar que tudo isso corrobora com o Cristo. É o Cristo que é o cerne de todas as coisas, e o estar nele é que nos dá a capacidade, a condição necessária para trancar a porta, fortalecer a fechadura, para que o diabo não venha cirandar, a velha natureza não tome posse e não retornemos mais de maneira nenhuma à situação anterior. Não somos porcas que um dia foram lavadas, mas que a porta ficando aberta, vamos voltar. Isso é quando nós servimos apenas por religiosidade. Eu preciso carregar a Bíblia, eu preciso ir no culto, eu preciso fazer isso, mas não permite que o Senhor cresça na sua vida e subjugue a velha natureza. Então é o Senhor quem faz, é o Senhor quem coordena, e não dá espaço de maneira nenhuma para que aqueles demônios que dominavam a minha vida voltem a me subjugar. Quem era você antes? Está aí, está aqui. E se eu não me entregar cada vez mais ao Senhor, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Vai crescendo. E dali um pouco está fazendo. E nós damos vazão quando, ao decidirmos, não decidimos em fazer segundo a vontade do Senhor. Adentramos naquilo que Paulo falou: de Deus ninguém zomba. Plantou agora, vai colher lá na frente. É por isso que muitas vezes não sabemos porquê do perrengue, porquê da situação, por causa daquilo que passamos, mas muitas vezes são algo que nós já deixamos plantados lá atrás. Eu quero encerrar nessa noite com um texto. Noemi vai louvar ao Senhor, se prepare aí. Um texto de Hebreus capítulo 6, em que não vou discorrer nem desenvolvê-lo. Eu apenas quero fazer a leitura do mesmo para complementar a prédica dessa noite. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, olha só sobre esse tema o que ele nos diz. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos. Deixa eu parar aqui. Existe uma diferença entre amadurecido e endurecido, não é, Paulinho? Tem muito crente que não é maduro, é duro. Não é amadurecido, é endurecido. E existe uma diferença muito grande, maior do que o trocadilho apenas. Amadurecidos no entendimento, tal como devem ser os cristãos fortes. Certamente não precisamos falar mais acerca da insensatez de alguém tentar salvar-se por ser bom, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam de mais instruções em torno do batismo, dos dons espirituais, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus quiser, avançaremos para outras coisas, novamente, para outras coisas. Não adianta nada procurar novamente trazê-los de volta ao Senhor, se já uma vez vocês compreenderam a boa nova, experimentaram por si próprios as coisas boas do céu, participaram do Espírito Santo
e sabem como é boa a palavra de Deus. Sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir. E depois vocês se voltaram contra Deus. Vocês não podem tornar a se arrepender se pregaram novamente o Filho de Deus na cruz ao rejeitá-lo, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Já observou como as pessoas zombam de Jesus, do Cristo, dos crentes, quando alguém se desvia? As pessoas por aí afora adoram ver alguém falar. Não era diaconeusa, não era o diácono, não era o pastor, não estava lá, agora onde está? Enchendo a cara, se prostituindo, largou a mulher. Com essas atitudes, a palavra do Senhor diz que nós cravamos ele de novo na cruz e o expomos à vergonha, à zombaria e o vitupério público. Porém, se continuar dando safras, quando a terra de um lavrador recebeu muitas chuvas e surgiram boas colheitas, aquela terra obteve bênção de Deus sobre ela. Porém, se continuar dando safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e está pronta para ser condenada e queimada. Caros amigos, muito embora eu esteja falando assim, na realidade não creio que se aplique a vocês o que estou dizendo. Estou certo de que vocês estão produzindo o bom fruto que acompanha a salvação de vocês. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês continuam a mostrar o amor por Ele e ainda mostram auxiliando seus filhos? E a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a sua recompensa completa. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, vocês não se cansarão de ser cristãos, não se tornarão espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas estarão ansiosos para seguir o exemplo daquele que recebem tudo quanto Deus lhe prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua perseverança no Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor? Mamãe, está pronto e preparado ou falhou? Paulinho depois vai dar um encerramento e vamos para casa felizes, abençoados pelo Senhor. Cuidado, irmão. Cuidado. Velho ainda está por aí. Adoremos ao Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero mergulhar o meu coração, me purificar de teu rio, novas vestes quero ter, santificado quero ser, quero mergulhar nas águas de teu rio, quero mergulhar o meu coração, me purificar nas águas de teu rio, novas vestes quero ter, santificado quero ser, quero mergulhar nas águas de teu rio. Em tuas fortes correntes e deixo tuas águas me levarei. Eu sinto tudo sendo transformado, a minha alma sendo lavada. Vem fluir meu coração, tua cura, tua unção, renascendo o amor, revivendo o perdão, fortaleça a raiz, vem fluir dentro de mim, santidade, santidade. Vem fluir meu coração,
o perdão, fortaleça a raiz, vem fluir dentro de mim, santidade, santidade. Quero mergulhar o meu coração, me purificar nas águas de teu rio. Novas vestes quero ter, santificado quero ser, me purificar nas águas de teu rio. Me lanço agora em tuas fortes correntes e deixo tuas águas me levarem. Eu sinto tudo sendo transformado, a minha alma sendo lavada. Vem fluir meu coração, tua cura, tua unção, renascendo o amor, revivendo o perdão. Fortaleça a raiz, vem fluir dentro de mim, santidade, santidade. Vem fluir meu coração, tua cura, tua unção, renascendo o amor, revivendo o perdão. Fortaleça a raiz, vem fluir dentro de mim, santidade, santidade. Leva-me, cura-me, dai-me tua santidade. Lava-me, cura-me, dai-me tua santidade. Transforma-me, restaura-me, dai-me tua santidade. Transforma-me, restaura-me, dai-me tua santidade. Vem fluir meu coração, tua cura, tua unção, renascendo o amor, revivendo o perdão. Fortaleça a raiz, vem fluir dentro de mim, santidade, santidade. Vem fluir meu coração, tua cura, tua unção, renascendo o amor, revivendo o perdão. Fortaleça a raiz, vem fluir dentro de mim, santidade, santidade. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Pai bendito e santo, nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade de nos reunirmos neste lugar, de celebrarmos o Teu nome, de glorificarmos a Ti e recebermos, Senhor, uma porção da Tua palavra. Meu amado Jesus, que Teu Espírito, nosso amigo, consolador, advogado, paráclito da parte do Pai, nos ajude, Senhor, nesta luta, uma luta que é contra nós mesmos, contra nossos desejos, contra a carne, contra a natureza pecaminosa, contra o nosso velho eu. Nos ajuda a tomarmos decisões acertadas e que esta semana seja uma semana diferente para nós, onde nós prestemos atenção aos sinais, ao que o Senhor fala, ao caminho que o Senhor nos aponta, a direção que o Senhor nos leva. Nos ajuda, Senhor, a viver esta semana de um modo diferente, um modo guiado pelo Teu Espírito Santo, para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós venhamos a conhecer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, meu Deus. Nós clamamos a Ti porque reconhecemos que sem o Senhor já fracassamos.
Sem o Senhor nós não conseguimos. Sem a tua ajuda, sem a tua mão estendida, sem o teu colo, Pai, com certeza a nossa derrota é certa. Mas nós louvamos a Ti, porque a Tua promessa a nós não foi outra senão: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amado Jesus, nos ajuda a vivermos isso em plenitude, meu Deus. Em plenitude na Tua presença. E assim a Tua santidade inunde completamente o nosso ser e nos santifique dia após dia, decisão após decisão, passo a passo, palavra a palavra, para a glória e o louvor do Teu nome. No precioso nome de Jesus nós te pedimos, papai, e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Nós nos despedimos dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e lindas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida, desde agora e para sempre. Aquele que recebe diz amém. Se você crê, digita o seu amém também. Está encerrado em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.